Olá, pessoal. Eu sou a Andréia Neves. Eu falo diretamente aqui do Set de Comunicação do Unifacef. Estamos ao vivo hoje para abordar um tema muito interessante para toda a comunidade de Franca e região. É de extrema importância para todos nós, que é o AVC. Não deixe que seja você, movimente-se. Esse é o tema da nossa live. E eu quero agradecer aqui o Grupo Santa Casa de Franca, a toda a equipe multidisciplinar, a toda a equipe de apoio, de marketing, pelo convite de estar sendo mediadora hoje desse esse evento tão relevante, né? Que é falar e levar a conscientização do AVC. Quero agradecer também à Unifacef pela cessão do espaço, a reitoria, o professor Dr. José Alfredo Guerra, e a chefe de departamento Comunicação Social, a professora Fúvia Nassif Jorge Facuri. Muito obrigado. Vocês cederam esse espaço maravilhoso aqui para a gente realizar esse trabalho hoje. Sejam todas bem-vindas, né? Quero agradecer também a todas as participantes aqui, a Sônia Monteiro, que é supervisora de enfermagem do Grupo Santa Casa, a Kimberly Rodrigues da Silva Gonçalves, que é farmacêutica, a Tatiane Januário Bazala, que é supervisora de enfermagem, a Flávia Maiara Maciel, que é fonoaudióloga, a Lauane Cristina Marques Costa, que é a nutricionista, a Ana Paula Ernesto, que é a fisioterapeuta, a Juliana Salgado, que é a psicóloga, e a Janine Modesto, que é assistente social. Sejam todas bem-vindas, né? E hoje, pessoal, vocês podem convidar aí os amigos, né? Envie o link, está no grupo, no Facebook aí da Santa Casa. Todas as dúvidas que vocês tiverem hoje, vai ter um e-mail aqui abaixo, que é do Grupo Santa Casa Eventos, @santacasadefranca.com.br, que nós vamos tirar todas as dúvidas e responder a todos. Posteriormente, vai ter um vídeo gravado, onde nós vamos esclarecer todas as dúvidas. Bom, para dar início a essa live hoje, né? Como eu disse, o objetivo é de proporcionar o conhecimento e a conscientização das pessoas para os riscos e a prevenção do AVC. Então, o tema da nossa live é muito importante, né? Movimente-se, não deixe que seja você, movimente-se. É o tema da campanha de prevenção, é uma campanha nacional, né? Que o dia 29 de outubro é o Dia Mundial do AVC, né? Que essa campanha em todo o país aí, né? É para justamente orientar e prevenir, né? O AVC, pessoal, é a segunda maior causa de morte no mundo, né? E a primeira por incapacidade. Então, pode acometer qualquer pessoa de qualquer idade. Então, a prevenção evita 90% dos casos. Então, hoje eu vou convidar aqui a Sônia Modesto, que ela é Sônia Monteiro, ela é supervisora de enfermagem do pronto atendimento do Grupo Santa Casa de Franca, onde ela vai responder para a gente aqui, junto com toda a sua equipe, né? Cada uma vai falar um pouquinho para nós qual o fluxo do atendimento aqui para os pacientes com AVC. Fala para nós. Boa tarde. Sônia, boa tarde. Seja bem-vinda, né, obrigada. Sônia? Muito obrigada. O paciente da entrada no pronto atendimento, ele já recebe o atendimento médico e de enfermagem. E o médico, a gente identifica se ele já está com sinais e sintomas de um AVC, que seria a perda de sensibilidade, a perda de força, dificuldade visual, dificuldade na fala. E então, diante desses sintomas que ele está, a gente vê se ele está em janela. Que o AVC em janela é quando começam os sintomas até 4 horas, né, para a gente poder realizar os procedimentos. Então, esse paciente constatou que está em janela, o médico já pede os exames, que é uma tomografia de crânio, exames laboratoriais, e tudo isso é feito assim o mais rápido possível, porque a gente tem um tempo hábil para fazer, né, esse procedimento. E constatou que esse paciente, ele deu um AVC mesmo, na tomografia, né, tem esse AVC e tudo. Ele já comunica com a neurologista e ela que vai, né, ver se vai estar realizando essa trombólise ou não, que é essa medicação que a gente faz no paciente. Tá. E, assim, a gente realiza uma escala de NIAID
para ver o grau que está esse AVC. Então, ele já passa para ela a escala de NIH, já passa os exames laboratoriais, a tomografia, e ela já vai sinalizar, ver se vai fazer a medicação que chama alteplase ou não. Se for feita essa medicação, então a gente já inicia a medicação, já excluiu, né, porque tem alguns uns pacientes assim, que às vezes tem alguns pontos de exclusão que a gente não pode ser realizado. Se estiver dentro da inclusão lá de fazer a medicação, já é iniciado. Então, a gente tem até 4 horas para realizar essa medicação. Porque quais são assim, os cuidados necessários pós, né, a trombólise, não é isso? Esses cuidados que devem ser tomados. Tem, isso aí vai ser depois que a gente realizar a trombólise. Eu vou estar trombolizando esse paciente e eu tenho que ter o cuidado assim, ele tem que manter jejum de 24 horas, eu tenho que manter a cabeceira elevada a 30 graus, a gente tem que evitar qualquer procedimento invasivo para evitar um sangramento. Então, até 24 horas a gente evita de passar uma sonda vesical de demora, uma sonda nasogástrica, né, e um acesso venoso central. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que estar fazendo antes de realizar essa trombólise, né? E porque esse paciente, essa medicação, pode ter algum risco de sangramento maior. Então, a gente faz todos os procedimentos antes de iniciar a trombólise. E a gente deixa esse paciente monitorizado, porque assim, os sinais vitais dele tem que ser monitorizado direto, constante, até 24 horas. E sempre ficar atento à pressão, né, que essa pressão a gente tem que olhar a cada 15 minutos, até por 2 horas após a medicação. De 2 horas até completar a 8ª hora, a gente olha de 30 em 30 minutos, e da 8ª hora até completar 24 horas, de 1 em 1 hora. E ficar sempre atento, o paciente tem que ficar monitorizado, e depois ele vai ficar aguardando, vai ser encaminhado para uma vaga de uma unidade de terapia intensiva, e posteriormente ele vai para a unidade do AVC, que é o 2º andar. Sônia Monteiro, responde para nós aqui, tem até uma pergunta que chegou, o que é a trombólise? Explica para a gente, porque né, nós não... A trombólise... O pessoal que está em casa hoje tem que entender cada espaço, o que é essa trombólise. A trombólise é uma medicação que a gente faz nesse paciente para dissolver esse trombo, né? Que tem, o AVC forma esse trombo, então a gente faz. Ela chama alteplase, é uma medicação que ela é feita endovenosa, né? No tempo de 1 hora de infusão. Então ela é feita para poder diluir esse trombo. E esse fluxo de atendimento, então, passa primeiro por você, é isso, Sônia? Passa, primeiro lá no pronto atendimento. Você faz toda essa triagem, observa os sinais e explica um pouquinho sobre o seu trabalho lá, assim que chega esse paciente. Então, esse paciente chega, então eu já recebo, já converso, né, já tento conversar com ele, converso com ele. Nessa conversa, a gente vai vendo se tem algum déficit, alguma, né, que seja de força visual na fala. A gente faz a escala de NIH para me saber o grau mais ou menos que ele está de AVC, dos sintomas do AVC. E já vou preparando tudo. Então, já pego um acesso central calibroso, um acesso periférico calibroso, já coleto os exames de sangue, já encaminho esse paciente, já ligo para a tomografia, para o laboratório, aviso que esse paciente é um AVC em janela e que eles estão, assim, é tudo feito muito rápido. E como é um centro, né, a gente sabe que o Grupo Santa Casa de Franca tem esse centro de atendimento ao AVC. Então, quer dizer, ligou para o 192, sentiu os sintomas, pode ir direto que vai passar por essa triagem por vocês e constatar se realmente a pessoa está tendo AVC, não é isso? A gente orienta o pessoal, está ligando para o SAMU, né, para poder... O SAMU, 92. 92, para poder estar encaminhando esse paciente para a Santa Casa. Ótimo. Sônia Monteiro, muito obrigada pela sua participação, né? É de grande importância para todos nós, né? Adquirir esse conhecimento, conscientizar. Eu parabenizo mais uma vez o Grupo Santa Casa de Franca por esse evento, né? Por essa campanha maravilhosa, porque, gente, prevenindo, nós conseguimos aí 90% dos casos, né, de sucesso. E tem um tempo, tem a rapidez,
tem tudo, né, esse socorro sendo imediato, a pessoa tem uma grande chance de ter, né, o mínimo de sequelas possíveis. Muito obrigada, Sônia. Seja sempre bem-vinda aqui, viu? Obrigada a você, André. E obrigado pelo, né, o espaço assim, que a gente pode esclarecer um pouquinho, né, a dúvida para o pessoal aí de casa. Muito obrigada. Obrigada. Vamos lá agora. Eu vou chamar aqui a Kimberly Rodrigues, ela que é farmacêutica. Eu quero que você esclareça para nós aqui um pouquinho a ação desse medicamento que a Sônia, né, Monteiro comentou com a gente, que é o Alteplase, né? Alteplase. Fala sobre ele. Qual que é a ação desse medicamento para quem está tendo um AVC? Boa tarde, Andréia. Gostaria de agradecer a participação, a oportunidade, né? Então, como a Sônia disse, existe um medicamento, né, quando a pessoa está tendo um AVC, e é muito importante que seja rápido o atendimento, né? Então, depois de realizar todos os exames, verificar na tomografia se é um AVC hemorrágico, o tipo de AVC, porque não é qualquer AVC que pode fazer esse medicamento, tá? Então, no caso de AVC isquêmico, ele pode ser usado. Então, verificando que esse AVC é o isquêmico, né, o neurologista, né, ele vai prescrever, né, vai ser liberado esse medicamento pela farmácia. Ele é um medicamento de uso exclusivo hospitalar, tá? Então, é por isso que é importante só realizar no hospital, tá? Lá na Santa Casa a gente tem ele. E ele é um medicamento que ele vai atuar dissolvendo todos esses coágulos e trombos que foram formados, que aí ele vai livrar a passagem e o fluxo sanguíneo, né? E aí, assim, a gente vai conseguir, quanto mais rápido administrar esse medicamento, é possível que as sequelas sejam bem menores. Tá, e esse medicamento, então, como você disse, o Alteplase, né, ele é só utilizado com AVC isquêmico, é somente isso? AVC isquêmico. Que é o tratamento. Isso. E caso assim, haja algum tratamento, é necessário algum medicamento após o AVC? Sim. Após a pessoa que já teve, né, faz um tratamento em casa para diluir, que a hora que chega é esse medicamento, e depois? Isso, aí sempre quando o paciente teve um AVC, vai depender muito do qual tipo de AVC que ele teve, né? No caso do AVC, principalmente isquêmico, são prescritos os medicamentos que nós chamamos de os anticoagulantes, né? Que a população conhece como afinar o sangue, né? Então, é o caso do clopidogrel, o AS, tá? Que são medicamentos que eles vão atuar justamente nisso, nessa prevenção. Então, vai impedir que forme esses tipos de coágulos no sangue e para evitar um novo tipo de AVC. E é muito importante, né, quem já faz o uso de medicamentos antihipertensivos, para diabetes, sempre está fazendo o uso, a adesão correta, porque é esse tipo de medicamento também que vai prevenir um futuro AVC, né? Para paciente que vai embora, que muitas vezes usa sonda, a gente orienta sempre o paciente a administrar um medicamento por vez, né? Porque os medicamentos podem correr risco de ter interação medicamentosa. Então, às vezes, a pessoa está tomando um medicamento, está achando que está ajudando, mas está causando algum outro tipo de reação no organismo. Então, é importante a pessoa conhecer, se tiver alguma dúvida, consultar o farmacêutico ou o médico, se ele pode fazer uso daquela medicação no mesmo horário ou não. E para paciente com sonda, sempre administrar um medicamento por vez, né? E, inclusive, quem toma o anticoagulante, e se acontecer de precisar tomar um anti-inflamatório, é muito importante ter esse cuidado, porque pode causar sangramento. Ótimo, nossa, Kimberly, obrigada assim, pelas suas orientações aí. Tem mais alguma coisa aqui dentro dos medicamentos que você gostaria de abordar aqui para nós, de falar? Sobre as medicações, é muito importante a população ter cuidado na hora de armazenar, na hora de administrar, ter bastante cuidado na questão dos horários, né, da administração. Então, às vezes acontece da pessoa esquecer uma dose, né, e estar próxima da próxima dose. É importante ter esse cuidado, justamente para não acontecer uma hipotensão ou uma interação, uma reação adversa. Ótimo. Muito obrigada, Kimberly. Seja sempre bem-vinda aqui, tá? Obrigada, obrigada pela sua atenção aí, pelas explicações. E se eu precisar de mais alguma pergunta aqui que chegar, eu passo para você, tá bom? Tá, joia, obrigada. Obrigada. Eu vou chamar aqui agora, pessoal, queria conhecer um pouquinho, né, de como que funciona aí a unidade de AVC do Grupo Santa Casa de Franca. Eu vou convidar ela, que é a Tatiane Bazala, ela que é supervisora de enfermagem, né? Seja bem-vinda, Tatiane. Obrigada, Andréia. Boa tarde. Boa tarde. A nossa unidade do AVC, ela é composta por 37 leitos, sendo eles 5 monitorizados.
O Grupo Santa Casa, ele é certificado pela Rede Angels, que ele é um programa que qualifica os hospitais para o atendimento especializado em AVC. Na unidade, a gente conta com uma equipe de enfermagem totalmente qualificada. Eles recebem treinamentos mensalmente para estar cuidando desse paciente pós-AVC. Na unidade também, a gente tem o pessoal da equipe multidisciplinar, que juntos a gente passa visitas diárias, junto com a doutora Thais, a neurologista. Nossa. A gente sempre está propondo planos de ações para a continuidade do cuidado, né, desse paciente com AVC e também pensando já numa possível alta. Ótimo. E no caso, Tatiana, qual que é o papel da enfermagem, né, diante desse paciente de AVC? Como que é o trabalho de vocês aí com esse paciente em frente ao Grupo Santa Casa? Como é que funciona isso? Fala pra gente. A enfermagem, ela exerce um papel importantíssimo nesse cuidado do paciente pós-AVC, porque ela sempre está devolvendo a funcionalidade desse paciente. Eles estão sempre atuando como mediadores, eles sempre estão instruindo os familiares, seja durante um banho, como vai ser a higiene pessoal desse paciente, sobre o posicionamento desse paciente, que é muito importante, a mudança de decúbito, para estar evitando lesões desse paciente, feridas. Na unidade, eles realizam escalas neurológicas diárias desse paciente, porque a gente tem que avaliar o nível dele de consciência. Na unidade, a gente também preconiza tirar o paciente da cama, do leito. Ele fica sentado na poltrona por pelo menos 2 horas, para a gente estar tentando evitar pelo menos a pneumonia, que é um dos problemas decorrentes, né, do AVC, o paciente fica mais acamado. Então, eles estão sempre voltados para o cuidado, para tentar reabilitar esse paciente, para ele continuar na rotina diária quando for para casa. E é interessante, né, esse primeiro contato com vocês aí, né? Que é toda uma equipe que eu estou vendo, uma ajuda. Com né, certeza. Um é no medicamento, a fonoaudióloga, nutricionista, enfim. Cada um com o seu papel ali, nessa equipe multidisciplinar, é muito importante. E vocês estão com um quadro no Grupo Santa Casa maravilhoso, pessoal. Então, vocês estão de parabéns, viu? Obrigada. Todas, parabéns pelo trabalho de vocês. E o que é importante ressaltar ainda na área da enfermagem, Tatiane? É assim, é o cuidado mesmo com o paciente, para a gente sempre tentar devolver a funcionalidade desse paciente, porque muitas vezes ele fica com sequela. Então, assim, a enfermagem, ela está sempre voltada para isso, para devolver a dependência desse paciente. A gente está instruindo os familiares, para na volta da casa, tentar deixar esse paciente mais dependente, seja durante um banho, uma caminhada. Então, é muito importante essa prevenção também. Tatiane, muito obrigada. Tá? Obrigada. E se tiver alguma pergunta, pessoal, vai deixando aí que nós vamos responder todas para vocês, viu? Vai ter um vídeo que vai ser gravado daqui acho que uns 3, 4 dias, o pessoal já está com esses vídeos orientando, respondendo todas as perguntas sobre o AVC. Então, a prevenção, né? Vamos prevenir. É a campanha, é um movimento, né? Movimente-se, não deixe que seja você, movimente-se. Isso. Muito obrigada, Tatiane. Obrigada, Andréia. Agora eu quero saber um pouquinho sobre o que a Tatiane começou a comentar com a gente ali, com a Flávia Maciel, que é a fonoaudióloga, que é o atendimento, né, para paciente que teve o AVC. Porque ela disse aqui que na alimentação, na fala, enfim, que a maior parte pode até ter uma pneumonia, não é isso? Então, seja bem-vinda, Flávia. Fala para nós um pouquinho sobre o seu trabalho. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Como a Tati começou a falar, né, a gente tem uma equipe multidisciplinar e, como você colocou muito bem, nós ajudamos um ao outro e o nosso trabalho não flui sem essa interdisciplinaridade, né? Uma ajudando a outra, a gente discutindo os casos, pensando sempre, né, no melhor para o paciente. E aí a Tatiane falou um pouquinho. Dentro do hospital, a fonoaudiologia, de uma maneira geral, tem como principal objetivo fazer com que o paciente se alimente sem nenhum risco. No caso do paciente pós-AVC, um dos objetivos, né, da fonoaudiologia com estes pacientes
É avaliar, né, esse processo de alimentação para a gente garantir a alimentação de maneira segura. O que acontece? Depois do AVC, o paciente tem algumas dificuldades. Entre elas, muitas vezes, acontece a dificuldade para mastigar, para engolir, né? Um dos principais sintomas que a gente vê, né, muitas vezes o sintoma inicial do AVC é justamente a boca torta, porque o paciente perde, né, a força, a mobilidade da musculatura da face depois do AVC. E isso vai ter uma ligação direta com a alimentação, né, fazendo com que o paciente apresente algumas dificuldades. Muitas vezes o paciente até tem que, por sonda que se alimenta, isso. até conseguir fazer essa reabilitação, não é isso? Exatamente. O que acontece? A fono, dentro da equipe, né, do AVC, vai triar esse paciente, avaliar, a gente vê quais são as dificuldades que ele está apresentando, e aí a gente define qual a melhor consistência para esse paciente se alimentar, né? De acordo com a dificuldade que ele apresenta, a gente vê que tipo de alimento ele dá conta de mastigar, de engolir, sem tossir, sem engasgar, sem acontecer o que a gente chama de broncoaspiração, que é quando o alimento, ao invés de ir para o estômago, ele pega um caminho errado, vamos dizer assim, e ele entra para o pulmão. E aí a gente tem a pneumonia, que a Tati falou, né? A Tatiana explicou que um dos desfechos que a gente tem muitas vezes com os pacientes após o AVC é a pneumonia. E isso acontece por causa das dificuldades do paciente para poder alimentar de maneira segura. E, na verdade, é um perigo isso, né? Sim. Porque se aspirar a comida aí para o pulmão, além a pessoa já não está com a mobilidade, já não está... consegue, a gente que já engasga já é ruim, imagina uma pessoa que está, né, com pós-AVC aí, sofrendo, né, por isso, e almoça, vai comer, engasga, quer dizer, é complicado mesmo. E é um risco muito sério, nossa. E qual que é a importância dessa reabilitação fonoaudióloga? Tipo assim, após também a alta. Porque lá vocês estão cuidando o tempo todo, né? Vocês estão monitorando tudo isso. E a hora que vai para casa? Como é que a família faz? O paciente lá na Santa Casa, né, ele é orientado quando tem um processo de preparação para a alta. E aí todos os profissionais que estão acompanhando vão orientar esse paciente. Caso ele tenha indicação e precise passar por um processo de reabilitação, seja com a fono, com a físio, a gente vai orientar e encaminhar esse paciente, né? Então, durante o processo de internação, a gente vai avaliar e acompanhar esse paciente. E aí você fez uma colocação muito importante com relação a essa questão do engasgo, né? Se a gente que não tem nenhuma dificuldade engasga, já é muito ruim. Uma pessoa que já está debilitada, que já está com dificuldade, muitas vezes ela vai engasgar e esse alimento vai parar ali, vai entrar para o pulmão e ela vai evoluir com uma pneumonia. Então, muitas vezes a gente precisa indicar a sonda, né? E aí eu e a nutricionista, a gente tem um trabalho conjunto aí para orientar esse paciente, orientar esse familiar, explicar o benefício da sonda nesse momento, até que ele melhore, né? E a gente possa liberar novamente para ele comer por boca. E aí vem a importância do processo de reabilitação após a alta. Porque muitas vezes esse paciente não melhora enquanto está internado, né? Ele sai do hospital ainda com algumas dificuldades. E aí é onde a gente encaminha para a reabilitação e ele precisa continuar esse trabalho com o fonoaudiólogo para poder reabilitar e tentar o mais breve possível retomar a alimentação por boca. E aí, assim, pensando nos pacientes com AVC, além da dificuldade para alimentar, muitas vezes a gente tem uma outra dificuldade, que é bastante comum, que é a questão da fala, que também é um dos sintomas, muitas vezes, de quando acontece o AVC, que é o paciente perder a fala ou começar a falar embolado, trocando palavras com dificuldade. E aí, a reabilitação da fala dentro do processo de internação não é a prioridade da fono, mas a gente orienta a família, explica por que o paciente está com essa dificuldade e dá orientações de dicas para poder melhorar o processo de comunicação enquanto o paciente está com dificuldade. E muitas vezes melhora muito a comunicação, né? Sim. É um processo, quer dizer, a família tem que estar atenta que ela precisa de uma equipe realmente multidisciplinar aí
para estar ajudando em todos os quesitos, né? Porque quanto mais eu conheço junto com vocês aqui, quanto mais eu aprendo, eu vejo que a importância, né, é uma se unindo com a outra. E a fonoaudióloga é muito importante, né? Tanto nesse primeiro passo, como a hora que está em casa também, né? Exatamente. Que é uma dificuldade para a família que recebe aí né, uma pessoa, um parente, um filho, um marido que está com AVC, você muda toda a sua rotina e você precisa dessa ajuda, porque sozinho a gente não tem esse conhecimento, né? A gente não sabe como ajudar. Exatamente. E aí, assim, essa orientação durante o processo hospitalar, ela é feita para a gente tentar auxiliar a família, né? Para lidar com essas mudanças, né? Não só a fono, como todo o resto da equipe, dentro de sua área, vai orientar e acompanhar esse familiar, né? Para poder ir auxiliando ele para se adaptar a essa nova realidade do paciente. E o processo de reabilitação da fala também é muito importante. E aí eu queria ressaltar que assim que o paciente tem alta, quanto antes ele começa esse processo de reabilitação, melhores são os resultados, tá? Então, assim, para a gente focar, que a gente orienta quando vai de alta e que a gente precisa desse processo contínuo aí após a alta, para a gente conseguir melhores resultados para o paciente e conseguir inserir ele de uma maneira funcional aí na comunidade de novo. Flávia, muito obrigado aqui a sua participação. Pessoal, tem alguma dúvida para a fonoaudióloga, manda para nós aqui embaixo, está o e-mail. E vou passar para vocês aqui mais uma vez, que é o grupo eventos@santacasadefranca.com.br. Pode ir tirando, mandando todas as suas dúvidas, que nós vamos responder a todos, tá? E vamos aqui dar continuidade ao tema da nossa live de hoje, né? Que é o AVC. Não deixe que seja você e movimente-se. É uma campanha de prevenção, né? Que a nossa campanha, o tema da nossa campanha 2020, e mostrando que realmente, né, a prevenção diminui os riscos, né? Previne. Tem muitas coisas que a gente pode fazer para prevenir o AVC. Então, vamos lá, dar continuidade agora. Eu quero chamar a Lauane Marques, que ela é nutricionista e é uma sequência da outra, né, pessoal? Olha aí, ela vai falar um pouquinho agora sobre o excesso de peso. Ele pode ser um risco para AVC? Lauane, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. Sem sombra de dúvidas, né? A gente já sabe aí, já é algo que a gente bate muito na tecla, sobre não tentar ter hábitos saudáveis, evitar o excesso de peso, né? Porque além do AVC, o excesso de peso traz aí outras doenças que são riscos para o desenvolvimento do AVC. Então, a hipertensão arterial, o diabetes, né? São riscos, colesterol alto principalmente, são riscos aí para o desenvolvimento do AVC. Né? Então, a gente pega aí hipertensão, diabetes, colesterol, né? Que tudo Sim. isso ocasiona pelo excesso de peso. Pelo excesso de peso, por uma alimentação desregrada, pelo consumo excessivo de óleos de cozinha, que é algo que a gente tem bastante lá no hospital. No momento que eu chego ali para avaliar o paciente, para conversar com ele, com a família, que eu faço ali um inquérito alimentar, eu pergunto: quantos litros de óleo está usando por mês em casa, né? Já teve caso a gente pegar uma família de 5 pessoas que usavam 20 litros de óleo. Gente. Então, isso é bastante coisa, né? Nós temos a família inteira pode ter uma causa do futuro AVC. Justamente. É muito óleo, né? Muito. 5 pessoas. 5 pessoas, 20 litros de óleo. Então, aí a gente pega bastante nessa tecla para poder diminuir aí o excesso de óleo adicionado aos alimentos fritos. Tudo isso precisa ter moderação no consumo. Ótimo. Então, vamos lá, né? Vamos diminuir esse peso, né? Fazer uma alimentação. O que seria uma alimentação, então, saudável para reduzir os riscos de AVC? Qual que seria essa alimentação controlada e que ajuda realmente a prevenir? O que você fala para nós, Lauane Marques? Primeiro, a gente precisa de ter uma organização, né? Aquilo que eu falo muito para os pacientes. Se não organizar uma rotina alimentar, não tiver um horário para comer, não sentar para comer com calma, né? Vai ficar muito mais difícil. Então, tentar adicionar aí mais frutas, que a gente vê também que é muito escasso na alimentação das pessoas.
evitar os excessos, né? Tanto de óleo, quanto de açúcar, de alimentos industrializados, daqueles temperinhos de saquinho, que as pessoas usam bastante, também é algo que a gente pega bastante no pé lá. Então, tentar organizar as refeições. Comer bastante verduras, legumes. E o que seria, assim, o que mais você orienta? Tá, os legumes, as verduras, fibras, boas fontes de fibras, sim, né? Sim. O que seria massas, farinha branca, industrializados? Então, a gente orienta sempre aumentar o consumo ali das fibras, né? Então, dos alimentos integrais, se for possível, de adicionar na refeição, né? Das frutas que tem bastante fibra, dos legumes que tem bastante fibra, das hortaliças, todos esses alimentos têm bastante. Então, tentar ir adicionando eles no dia a dia ali da alimentação, se organizar para conseguir tê-los sempre. E é basicamente isso. Aqui você falou fala um pouquinho sobre alguns, com você aqui mesmo, Laone, os cereais, né? O abacate, você falou que o abacate é muito bom, ele é rico em potássio, é isso? Sim, também em gorduras boas, né, que a gente costuma assim dizer, né? Então, precisa de estar presente na nossa alimentação, né? As castanhas também, se for possível, também estar presente na nossa alimentação, para equilibrar, para ter uma alimentação mais equilibrada. As frutas, os frutos secos também. Frutas secas. As frutas secas, elas também são ricas ali em fibras, né? Que às vezes a gente fala muito para alguns pacientes que têm aquela resistência com o açúcar. Eu não consigo desapegar. Todo dia depois do almoço preciso de um docinho. Então a gente fala assim para estar consumindo uma fruta seca, que para poder ajudar mesmo nessa questão do açúcar, para não sair comendo açúcar demais. E desregular. E nas carnes, vamos falar, né? Tem, o que é mais indicado? O consumo de carnes brancas, peixes? Pela Organização Mundial da Saúde, eles recomendam que o consumo de carne vermelha seja de até 3 vezes na semana, tá? Então, se você comeu hoje, amanhã seria interessante você trocar ali por um peixe, por um frango, né? E quando for comer as carnes vermelhas, tentar escolher um corte mais magro, com menores quantidades de gordura, entendeu? Ótimo. E você tem mais alguma dica de nutrição para passar para nós aí, para quem, né, principalmente quem já teve, já teve um AVC, para a família prevenir através da alimentação? Você tem mais alguma dica de ouro aí para passar para nós? A gente fala também, às vezes, na hora da orientação, que muitas vezes os pacientes esquecem daquilo que passou, retornam com seus hábitos ruins de vida, né? Não fazer atividade física, começar a comer desregulado novamente. Então, por isso que a gente fala sempre tentar manter uma alimentação mais adequada, ter horários, tentar ter um ambiente calmo para comer, sentar à mesa na hora de comer, evitar celular, computador, televisão na hora de comer, para que preste atenção naquilo que você está comendo. Como a Fono falou, questões de engasgo, né, são recorrentes, e se a gente está comendo e não está prestando atenção naquilo, a gente come mais rápido, mastiga mais rápido e acaba engasgando. Então, tentar se alimentar devagar, mastigar bem os alimentos e seguir aí uma rotina organizada de alimentação. Ótimo, muito obrigada, Laone, pelas você. suas dicas. E vamos seguir, pessoal, diminui o risco, óleos, açúcares e vamos... Temperos industrializados. Temperos, né? Principalmente. E vamos cuidar da nossa saúde, vamos prevenir o AVC. Muito obrigada, eu que agradeço. Pessoal, e nós estamos ao vivo aqui no set de comunicação, né, do Unifacef. Quero mais uma vez agradecer a Unifacef pelo espaço, pela sessão do espaço. Quero agradecer também a reitoria, o professor Dr. José Alfredo Guerra, o Departamento de Comunicação Social, que é a Fúvia Nacife. Muito obrigado, desde já. E agradecer a todas essas convidadas, a toda essa equipe, ao Grupo Santa Casa de Franca, a toda a equipe de marketing. Parabéns, gente, por promover esse evento aqui maravilhoso, que é a orientação, né? Então, a gente sabe que nós podemos aí, através da prevenção, né, cuidar, viver mais, evitar um AVC. E hoje nós temos mais dicas aqui. Eu vou chamar agora a Ana Paula Ernesto, ela que é fisioterapeuta. Ana Paula, seja bem-vinda. Obrigada.
Eu quero saber que eu sei que o papel da fisioterapia no atendimento de paciente AVC agudo, né, da pessoa que sofreu um AVC, é imprescindível. Me fala desse trabalho, fala do papel do fisioterapeuta aí, que nós estamos conhecendo um pouquinho de cada profissional aqui. Nós já falamos da nutricionista, da fono, enfim, né? Agora nós vamos falar aí da fisioterapeuta, né? Fala pra gente. É importante esse questionamento, né? Porque no primeiro momento, por trás desse paciente, desse acompanhante, tem uma expectativa, uma ansiedade sobre a reabilitação, né? Principalmente para mim, que sou fisioterapeuta, a reabilitação motora, né? Tá. Nesse primeiro momento no hospital, assim que ele chega na unidade, isso não será feito, somente pós a alta hospitalar, né? Esse primeiro momento a gente vai trabalhar vai prevenir as complicações que essa internação pode trazer, que são as tromboses, os problemas respiratórios, né? Como as meninas já citaram, tem bastante a incidência de pneumonia nesses pacientes, né? Então, a gente vai prevenir e tratar essas complicações. A gente orienta, sim, no primeiro momento, sobre qual o exercício, qual o melhor movimento para o início do estímulo, porém, isso vai ser feito só posteriormente. Eu gosto de enfatizar também a importância do familiar, né, nesse primeiro momento, né? Ele está fragilizado. Eu já faço algumas orientações também de alguns estímulos que ele também pode colaborar na hora desse tratamento. É muito importante que o paciente também, né? A colaboração dele é muito importante, até para o resultado. Sim, é extremamente importante. A psicóloga daqui um pouco vai explanar um pouco sobre isso, né? Essa parte emocional que também atua bastante no meu desenvolvimento ali no hospital. E me fala também a importância, né? Nós estamos falando aqui da alimentação, nós falamos muito, né, sobre se alimentar corretamente, mas e a atividade física? A importância da atividade física para a prevenção do AVC? Sim, o tema desse ano é bem importante, né? Movimente-se. Então, a atividade física está em alta nessa campanha, principalmente, mas a gente sabe que a atividade física, num contexto geral, para todas as outras doenças, todas as outras comorbidades, é extremamente importante. Ela atua na redução do peso, ela vai atuar na diminuição da pressão arterial, ela vai condicionar de forma melhor o seu coração, o seu pulmão, condicionando ele, reabilitando ele de forma melhor. Além de mais um fator importante que entra em conjunto com a psicóloga, ele atua nessa socialização, né? Prevenindo aí os problemas psicossociais que podem ser decorrentes atualmente da nossa rotina, né? Que é o estresse, a ansiedade, a depressão, tudo isso somado com outros fatores pode corroborar para uma incidência de um AVC, né? E por que é tão difícil começar? Né? As pessoas, às vezes, a zona de conforto, né? A pessoa deixa de fazer uma caminhada, deixa de fazer alguma atividade. Sim, eu acredito que possa ser pela falta de afinidade. Eu acho que se você busca uma atividade que você tem prazer em fazer, não vai virar uma obrigação. Então, isso facilita para o início e a continuidade do exercício, né? E qual seriam os tipos ideais, assim, de atividade física que eu posso iniciar? O que você orienta? Sim, não tem muito uma regra, nem um protocolo a ser seguido, igual você me perguntou como eu inicio. Existem diversas atividades de flexibilidade, de força muscular, de agilidade, as aeróbias, que são as caminhadas, né, que atingem a questão do movimento, de ritmo. Então, assim, existem diversas atividades que você pode introduzir no início da sua aptidão. O que você precisa ressaltar e o que você precisa entender é a sua individualidade, né? Não é porque o seu companheiro faz ou com o seu familiar faz que você já vai iniciar de forma abrupta. Tem que ser condicionado, respeitar o seu ritmo, respeitar o seu condicionamento, o seu biotipo. Partindo disso, é aquilo que eu falei, né? Também ser prazeroso, não ser uma obrigação, né? Não só fazer atividade física porque eu tenho que fazer, mas procurar uma atividade que te dê prazer. Seja dança, seja caminhada, seja corrida, seja andar de bike, né? A gente vê o pessoal aí tanto se movimentando. Mas tudo isso tem que começar e ir fazendo atividades gradualmente, não é, Ana Paula? Isso. A gente tem que ter essa consciência corporal como principal característica, né? A gente já não vai querer pegar uma bicicleta e andar 15 quilômetros de uma vez. Então, tem que ter essa consciência. Isso também é importante ressaltar para o paciente com pós-AVC, né? A atividade também tem que ser um segmento, também tem que ser, ela não atua só na prevenção.
Então, a pessoa que teve um AVC, você tem que começar, qual que seria o ritmo? Porque a pessoa não pode sair, fazer uma caminhada, tem algumas atividades que nem dá para fazer. isso Como que funciona? Através da fisioterapia, que vai dando essa mobilidade para a pessoa e depois parte para algumas atividades que vai aumentando o grau, né, de intensidade? Como que funciona? Isso, depende muito de como esse paciente vai sair, né? A princípio, ele vai precisar de uma reabilitação, isso no geral, não só da parte da fisioterapia. A partir disso, o que ele tiver de sequela ou não, a gente vai adequar a atividade. Se ele for um paciente mais dependente, fica um pouco mais complicado, mas também ele não pode perder a autonomia. Ele precisa ser funcional de acordo com a sequela que ele tem. Ele precisa de adaptar ali talvez a marcha, talvez ele precise adaptar a forma como ele coma, mas é importante que ele não perca essa funcionalidade e posteriormente incrementar aí um exercício, alguma coisa de ritmo que seja mais fácil, uma caminhada mais curta, então vai depender muito de como esse paciente saiu, né? Ana Paula, então, quer dizer, movimente-se, né? O que você fala dessa campanha aí, desse trabalho, né? A parte de fisioterapia é exatamente isso, né? Não deixe que seja você, né? AVC, não deixe que seja você, movimente-se. Então, comece a fazer que seja uma atividade leve e vai aumentando isso e vai tomando todos os cuidados aí, porque realmente a boa alimentação com atividade física previne o AVC, né? Sim, não só o AVC, como várias doenças. Então, a gente brinca que tempo é cérebro, então é importante que a gente previna e trate de forma mais rápida possível, né? Muito obrigada pela sua participação aqui, né, Ana Paula. Ernesto, ela que é fisioterapeuta, muito obrigada. Obrigada. Agora nós vamos falar um pouquinho também da parte psicológica, né? Que acho que afeta não só a pessoa que já é afetada por um AVC, mas como todos os familiares, né? Eu vou convidar aqui a Juliana Salgado Oliveira Machado, ela que é psicóloga. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, Andréia. E vamos dar continuidade, né, a esse assunto que eu falo que o psicológico da pessoa e dos familiares, eu acho que é o mais atingido nesse momento, não é isso? O que você fala para nós? Quais são as consequências psicológicas após o AVC? Isso, Andréia. É uma mudança muito grande, né, que tem na vida desse paciente que sofreu um AVC. Né, tanto do paciente quanto do familiar também, né? Então, assim como as mudanças físicas, existem essas mudanças psicológicas, né, emocionais mesmo. E o que a gente tem percebido? O que mais tem surgido após, né, o AVC? O paciente tende a ter um processo depressivo, né? Então, ele tende a ficar mais depressivo, mais ansioso. Então, o que a gente orienta? Observar sempre, né, como que está o comportamento desse paciente, do seu familiar. Ele tem ficado triste por mais tempo, nervoso, sem motivação, né? Para aderir às atividades do dia a dia, sem motivação para fazer a reabilitação. Então, é importante observar, né? Se teve essas mudanças, se ele tem ficado assim e procurar a ajuda de um profissional, né? E você falou muito aí da depressão, da ansiedade. É muito comum, né? Então, a pessoa que teve AVC sentir isso. Quer dizer, a família que vai olhar qual o grau, né, que está e buscar um profissional, não é isso? Porque precisa. Porque a maioria, eu conheço muitas pessoas, viu, que tiveram AVC e tiveram depressão e a família não soube como lidar. Por isso que eu te pergunto muito, o que é interessante aí para a família, né? Que também tem que ser preparada. Não Sim. tem, não. Eu acho que precisa disso também, né? Sim, a gente conta com a família como um suporte. Né? Então, a gente fala a família ou a pessoa, né, que está acompanhando esse paciente, que conhece ele, né, sabe como que ele era antes e como ele se tornou depois de ter um AVC. Então, essa percepção de mudança, né? Então, fulano era assim, ficou desse jeito, está mais triste. Então, a gente sempre tenta pedir ajuda, vamos dizer assim, né, para essa pessoa que está acompanhando, para que ele possa encaminhar essa pessoa até uma unidade, né, de saúde, que a gente conta muito com as UBS aqui, né, de Franca ou de outros municípios também, para procurar um apoio, né, esse profissional, esse psicólogo, para ajudar o paciente, não, essa pessoa a enfrentar essa situação. E qual que é a importância do atendimento psicológico nesses casos, né? Qual que é a importância do trabalho de vocês
Como que você direciona isso? É justamente isso, né? Apoiar o paciente, né? O familiar ou esse cuidador, né? Que começou a tomar conta, né, desse paciente após um AVC. Né? A gente viu que tem uma mudança muito grande, né? Então, muitas vezes vai mudar muito a dinâmica da família, né? As atividades diárias que eram feitas, né? Muitas vezes o paciente ele era responsável por uma atividade ou responsável mesmo pela organização da casa, pela finança da casa, e não vai ser possível no momento, né? Porque vai precisar dessa reabilitação. Então, outra pessoa vai precisar tomar frente dessa situação, de tomar essas decisões. Então, a psicologia, ela vai ajudar, né, a refletir, né, sobre essa situação de mudanças e a pensar qual que é o melhor meio, qual que é a melhor maneira de enfrentar essa situação. Porque não adianta a gente achar assim, vou dar conta de tudo, porque a gente não dá. A família precisa desse suporte psicológico, né? E você falou uma coisa, você consegue esse atendimento através das UBS também, das UPAs? Sim, sim, nós conseguimos, lá na Santa Casa, a gente faz o encaminhamento. Né? Então, nós temos esse suporte de encaminhar o paciente para as unidades de saúde, que são as UBSs, né? Então, depende do bairro que a pessoa mora, a gente entra em contato e tenta fazer um agendamento com o psicólogo e muitas vezes com o psiquiatra ou o clínico também vai acompanhar esse paciente. Né? Então, tem a unidade de saúde mental, os CAPs também, que dão um suporte para a gente nesse momento. Ai, parabéns, Juliana, que coisa boa. Quer dizer, nós precisamos mesmo. Sozinhos, ninguém dá conta de vencer isso, porque é uma mudança na rotina, tanto da pessoa que teve o AVC, né, que às vezes ela era uma pessoa superativa, e ela deixa de ser. A família também não está acostumada a lidar com isso, então precisa desse suporte. Juliane, parabéns, né? Parabéns. Muito obrigada pela sua atenção aqui mais uma vez, viu? Obrigada. Obrigada. Pessoal, agora nós vamos convidar aqui a Janine Modesto, que ela que é assistente social, acho que, tá vendo, é todo um conjunto. Hoje nós falamos com uma equipe maravilhosa aqui. Cada uma cedeu um pouquinho do seu conhecimento, falou um pouquinho do seu trabalho. E, Janine, seja bem-vinda. Você que é assistente social, né? Fala para nós aqui, eu tenho muitas, acho que não só eu, como todo o pessoal de casa, tem muitas dúvidas, né? A gente não sabe também que tem vários direitos aí, né, que envolvem. Pensando que muitos pacientes que recebem alta hospitalar ficam com sequela, né? Tem dependência de cuidados, conforme nós falamos aqui. O apoio da família, né, para poder, o retorno desses pacientes, né? E os cuidados desses pacientes após o AVC, como é que é? Olá, boa tarde. Boa tarde. Bem, a todos. É um prazer estar aqui, né, com todos vocês. Então, o nosso serviço vem nesse momento para estar acolhendo, de forma de acolhimento, de orientação, porque é um momento delicado para todos, né? Que eles vêm, que não sabem muito direcionar para onde buscar recursos e como vai fazer, porque o paciente não deixa de ser um ente querido e tem várias necessidades, né? Então, assim, sai com vários encaminhamentos, como de toda a equipe, né? Então, são bem direcionados, a gente vem para que acalente o acompanhante, o familiar, né? Tem o caminho, vocês dão esse suporte de apaziguar, porque é muito difícil. Sim, porque é um momento delicado, né? E assim, de confusão ao mesmo tempo, porque algo precisa ser feito, né? De certa forma. Então, para que lado? Como fazer? Então, a gente vem para que oriente, para orientar, fazer os encaminhamentos da melhor forma possível, né? E compreender, diminuir a sobrecarga, a ansiedade de todo esse momento. E o nosso município, a gente vem com suporte, sim, abastecido pelas políticas, pelo suporte do poder público, né? Que é através das políticas públicas, e o nosso município tem esses recursos, os nossos encaminhamentos, os nossos pacientes saem com os encaminhamentos para o UBS, que é o PSF, o Centro de Reabilitação, também, que é o CP, Pedregulho, né, que a gente encaminha, o ambulatório de disfagia,
e o programa Melhor em Casa, né? E o centro de convivência também a gente consegue orientar. Mas que para isso, primeiramente, a gente precisa que a família se organize da melhor forma, referenciando um ou demais membros para estar envolvido diretamente com isso, né? Com o que fazer, aonde buscar esses recursos também. E nós contamos com a participação da organização da sociedade civil, que, né, aqui em Franca a gente tem a parceria muito importante do IANSA e da ADEF, que vem com essa parte de recursos materiais, que é o auxílio, orientações, e empréstimos de cadeiras de banho, cadeiras de rodas, amuletas, colchão de casca de ovo, cama hospitalar, aspirador para traqueostomia, e as orientações, e as demais orientações, e que, de certa forma, esses cuidados, eles vão manter e dar garantia para a reabilitação do usuário, para que ele possa se voltar para ele ter a sua autonomia parcial ou grande parte da sua saúde, para que ele possa ter mais autonomia, né, de cuidados e manter a saúde e conseguir levar, tanto de certa forma, da melhor forma e qualidade, sem sobrecarregar tanta família fisicamente e emocionalmente, que é importante esse momento também. Eu falo, o trabalho de vocês é uma sequência do outro mesmo, né, gente? Uma precisa da outra. Tudo muito interligado. Para estar ajudando aqui. Sim. Agora, então, tem... o IANSA, eu conheço muito o trabalho deles também, admiro o pessoal, né? Tá em todas as causas, né? Fizeram várias ações aí, estão sempre ajudando, e que bom que eles são parceiros de vocês também, né? Os pacientes com sequela de AVC, né? Foi afastado da atividade, do trabalho. Existem alguns benefícios, existem benefícios para essas pessoas que tiveram sequelas e que, né, não podem trabalhar mais? Como que fica essa situação aí? Essa é uma das grandes preocupações que a gente enfrenta também, né? Uma das primeiras perguntas que vem, pronto, adoeceu, e aí? Como fazer? Como que vai recorrer aos recursos, né, aos benefícios? Se for chefe de casa, se for pessoa que sim, realmente fazia mantenedor, tudo em casa, sim. Como que fica? Ele tendo o registro em carteira, estabilidade certinho, e é importante lembrar que todo o benefício é requerido diretamente ao INSS. Dependendo do grau da dificuldade, da modernidade do AVC que ele se encontra, ele deve ser, como se diz, ele tem a aposentadoria por invalidez, e o auxílio-doença, adicional por aposentadoria, não é? Tem o acréscimo de 25% sobre a aposentadoria, desde que o usuário já tenha sido aposentado. E ele comprove a necessidade de ter um auxílio permanente para suas atividades. Quando o usuário vem a adoecer e precisa de cuidado e não tem nenhum tipo de contribuição, ela pode ser transferida pelos programas de transferência de renda, que é o Bolsa Família, o BPC, né, que é tudo respaldado pelo LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência de Saúde. Então, assim, que intervém com isso também. E também tem, quando o paciente é registrado, tem o recebimento, a liberação do recebimento do Fundo de Garantia e o PIS. Eu ia te perguntar isso agora, do sim, FGTS e do PIS. É liberado também. Então, tem uma série de benefícios aí, e vocês estão prontas, assim, para auxiliar, para ajudar, não é isso? Sim, claro. Diante dos... O que você acha que são as maiores dificuldades enfrentadas pelo seu trabalho hoje, no dia a dia? No nosso dia a dia, a compreensão... A compreensão de um todo, né? As faltas de orientações, dos encaminhamentos, de saber que se tem direitos e que se tem onde ser recorridos, a forma de conhecer os caminhos para chegar até que se possa ter acesso, acessibilidade às políticas públicas, o reconhecimento de todo o amparado, os caminhos fáceis para estarem chegando. Conhecimento mesmo.
Esse papel é muito importante de vocês, né, para poder orientar, porque a gente busca exatamente isso. Nós estamos aí já, bem dizer, finalizando aqui a nossa live, né? Eu gostaria de agradecer toda a equipe multidisciplinar, né? Mas antes, eu quero passar, antes de encerrar aqui, de fazer os agradecimentos, eu gostaria de passar um vídeo que foi feito pelos colaboradores aí do Grupo Santa Casa de Franca. Vamos passar esse vídeo antes da gente encerrar a live? Nossa, não sei Se você quiser aprender a prevenir o AVC, vem aqui cantar comigo hoje. Sim, alguns velhos hábitos você vai precisar vencer. Não desista, preste atenção. Nos 10 passitos, cuide do seu peso, faça exercício. Controle a dieta pra ter benefício e procure ajuda pra parar seu vício. 10 passitos, o açúcar e a gordura trazem malefício. Controle a pressão pra reduzir seu risco, pro seu coração não sair do ritmo. Aumentar o investimento para a prevenção é o que vai garantir saúde e educação. Por isso vem aqui com a gente, vem cantar bonito, que agora é a hora de aprender os 10 passitos. Nos 10 passitos, cuide do seu peso, faça exercício. Controle a dieta pra ter benefício e procure ajuda pra parar seu vício. 10 passitos, o açúcar e a gordura trazem malefício. Controle a pressão pra reduzir seu risco, pro seu coração não sair do ritmo. Se você quiser aprender a prevenir o AVC, vem aqui cantar comigo hoje. Sim, alguns velhos hábitos você vai precisar vencer. Não desista, preste atenção. Nos 10 passitos, cuide do seu peso, faça exercício. Controle a dieta pra ter benefício e procure ajuda pra parar seu vício. 10 passitos, o açúcar e a gordura trazem malefício. Controle a pressão pra reduzir seu risco, pro seu coração não sair do ritmo. Você vai fazer os agradecimentos a todas as suas amigas, correto? Sim. É a frase. Vamos lá, depois você então. fala a frase. Vamos dar continuidade aqui. Janine, né, que é a nossa assistente social, Janine Modesto, eu gostaria que você falasse mais alguma, nós estamos prestes a encerrar aqui, uma conclusão aí do seu trabalho, o que você passa para nós nesse momento. A gente conclui, né, que todo esse trabalho, ele vem de uma atenção intersetorial, né, de diversos níveis, da complexidade do usuário, acometido pelas sequelas, e que as mudanças da vida do sujeito e a relação entre extrafamiliar e a sociedade, socialização, as mudanças socioeconômicas em relação ao trabalho, sim, ressaltam que o essencial são o fortalecimento da ação entre o Estado, por meio das políticas públicas, né, e da saúde, assistência social, previdências, e na saúde, na vida, né, que interfere diretamente, né, na vida do usuário, na coletividade e na garantia, né, de uma vida digna, né, com qualidade para todos, né. Então, vem para fechar com e ficar com um pensarzinho melhor, né, a respeito, uma reflexão mais aprofundada sobre esse assunto que leva muito a gente a pensar e assusta muito, né? Nosso dia a dia, né? O tratar com o nosso usuário, o nosso paciente, que é um ente querido, né? E olha, gente, o trabalho de vocês é imprescindível, né? Nós precisamos dessa equipe multidisciplinar. Eu até quero pedir para Juliana Salgado, todas as suas amigas aqui, né? A equipe de trabalho,
que eu falo que já são irmãs, são parceiras. Sim. Parabéns pelo excelente trabalho de vocês. Você também gostaria de fazer aí um encerramento para nós? Eu queria agradecer mesmo, né, ao espaço, a universidade que cedeu esse espaço aqui para nós, para a gente estar podendo falar sobre esse dia, sobre essa campanha, que é muito importante, né, para a população. Agradecer a equipe toda que foi envolvida, né, nessa campanha. A gente já está com esse projeto em andamento há alguns dias e a gente continuou com o projeto, né, essa semana é a semana, né, da campanha do AVC. E nós seguimos com um projeto na Santa Casa, né, com os colaboradores, fazendo as orientações, ginástica laboral, né, então agradecer ao todo mesmo. Muito obrigada a todos vocês. Eu também gostaria de agradecer aqui mais uma vez o Grupo Santa Casa de Franca, toda a equipe de marketing, toda a equipe de vocês, a equipe multidisciplinar, né, pelo convite de estar mediando hoje essa live aqui. Agradecer o Unifacef pela cessão do espaço, ao reitor, né, o professor Dr. José Alfredo Guerra, o Departamento de Comunicação Social, a Fúvia Nassif, muito obrigado, né, nós passamos aqui hoje uma tarde maravilhosa e levando exatamente isso para vocês, promovendo a conscientização, o conhecimento sobre os riscos e prevenção do AVC. Vamos continuar firme nessa campanha. Muito obrigada a todos vocês, a Sônia Monteiro, a Kimberly, a Tatiane Basala, a Flávia Maciel, a Lauane Marques, que é a nutricionista, a Ana Paula Ernesto, a Juliana Salgado, que é a nossa psicóloga aqui, Janine Modesto, que é a nossa assistente social. Parabéns a toda a equipe, pessoal, muito obrigado. E as dúvidas vocês podem enviar aí no e-mail, que nós vamos responder todos. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Obrigada. Obrigada. Tem a frase? Vamos finalizar com a frase da Janine Modesto, que é ela que é assistente social do Grupo Santa Casa de Franca. A gente traz a frase, né, para deixar uma reflexão, um pensar com todo carinho, né? É uma frase do grande Guimarães Rosa, né? O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta, daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. É do grande Guimarães Rosa. Ai, boa tarde. Parabéns. Parabéns para todos vocês, gente. Muito obrigada. Obrigada pela participação de todos. E vamos continuar aí, prevenindo, né? Prevenir é melhor que remediar, a palavrinha que não deve ninguém esquecer nunca, né? Parabéns a todos vocês e muito obrigada. Obrigada.